Bom dia, começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 11 de março, o Ibovespa teve alta de 7% ontem, refletindo as propostas de estímulos nos Estados Unidos e na Europa para conter os impactos econômicos do coronavírus. O dólar comercial caiu 1,7%, chegando a 4,64, sua maior queda desde setembro do ano passado. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump propôs corte de impostos na folha de pagamentos, ajuda financeira àqueles que têm contratos de trabalho com pagamento por hora e incentivos para a indústria do turismo. Essas medidas trouxeram alívio aos mercados e o S&P 500 subiu quase 5% ontem. A discussão se volta agora para o cronograma de implementação desse pacote. Quando e quanto será de fato implementado e se outros países vão seguir esses passos e aplicarão estímulos para apoiar a economia. Enquanto o mercado aguarda mais detalhes em relação ao pacote fiscal nos Estados Unidos, hoje os futuros de S&P 500 caem novamente 2%, enquanto a Europa sobe 1,8%, impulsionado pelo corte de juros do Banco da Inglaterra nessa manhã. Após a China ter caído também 1,3% nessa madrugada. Em decisão extraordinária, o Banco da Inglaterra decidiu cortar sua taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual e anunciou linhas de empréstimos a pequenas e médias empresas que vão ser financiadas pelas reservas do próprio banco. A instituição decidiu manter o tamanho do seu programa de compras de bônus do governo em 435 bilhões de libras. O presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse aos líderes europeus em teleconferência que a Europa enfrentará um choque similar a 2008, a não ser que eles ajam de forma urgente e coordenada. Os rendimentos de títulos da Alemanha de 30 anos caíram para menos 0,41% ano contra ano, indicando que os preços desses títulos seguem em alta, com investidores se protegendo de risco. No Brasil, o Congresso adiou a votação dos projetos de lei enviados pelo governo Jair Bolsonaro, que tratam da redistribuição de parte dos recursos do orçamento entre deputados e senadores. Enquanto não houver um desfecho, o restante da agenda tende a andar em velocidade reduzida. E os parlamentares que defendem os textos estão divididos sobre as chances de aprovação das medidas em plenário e têm receio de que elas deem mais forças às manifestações de domingos, que tem o Congresso como principal alvo. Hoje deve haver uma nova rodada de negociações e também há um grupo no Legislativo que pede ao presidente Bolsonaro que recolha o projeto para evitar a sua aprovação. Além disso, o Rodrigo Maia cobrou ontem o governo em relação a medidas de estímulos para conter a crise, disse que sozinha a agenda defendida pelo Ministério da Economia não é suficiente, mas descartou alterações no teto de gastos. O Ministério da Economia respondeu com um ofício elencando propostas prioritárias com capacidade de proteger o Brasil da crise externa. Para o ministro, outros estímulos só são possíveis se as reformas tiverem criado o espaço fiscal necessário. E falando sobre o lado das empresas, a Localiza e a Movida reportaram ontem seus resultados referente ao quarto trimestre de 2019, apresentando mais um trimestre de crescimento sequencial de volumes. A Localiza reportou um trimestre forte, mas em linhas com as estimativas e com um lucro aí de 234 milhões de reais. Já a Movida reportou um lucro de 93 milhões de reais, acima das nossas expectativas e também do mercado. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.